Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui hoje para esse momento tão importante aqui do estudo da palavra do Senhor, do qual eu agradeço aqui a imensa oportunidade de estar aqui. Os jovens também estão sendo liberados agora, acompanhar o irmão, né? Podem acompanhar o irmão. Agradeço aqui ao bispo Aides José do Carmo pela oportunidade, também ao pastor Samuel César, que sempre abre as portas aqui, e também ao pastor Itamar Batista aqui pelo convite para trazer a palavra aqui hoje. Pastor que tem feito um trabalho excelente na escola bíblica dominical. Há muitas igrejas, irmãos, que nem escola bíblica tem, e graças a Deus o Senhor tem usado aqui a vida do pastor Itamar para levar esse trabalho à prosperidade, como tem sido levado em nome de Jesus. E no final do ano ainda vamos ganhar uma moto ainda, né? O que é isso aí? É muita bênção, né? Irmãos, e também louvo a Deus porque é muito difícil estar aqui, é um peso muito grande. Em primeiro lugar, porque falar da palavra de Deus é muita responsabilidade. Em segundo lugar, porque vamos falar aqui a respeito de um homem que fez um trabalho maravilhoso. Um homem que não é qualquer um. Antes dele e depois dele não houve profeta tão grande quanto Moisés. Para os irmãos terem uma ideia, as pessoas se referiam a ele, a lei, como a lei de Moisés. Não a lei de Deus, mas a lei de Moisés. Tamanha expressão. Imagine que alguém fosse falar de você. Alguém está incumbido de falar de você, de representar você e falar sobre a sua vida. Você queria que essa pessoa falasse o melhor possível sobre você. E hoje nós estamos aqui com essa tarefa imensa para falar do líder Moisés. Somente a vida de Moisés daria todo o trimestre da lição. Somente a vida de Moisés. Agora imagine que nós temos apenas uma lição. Enquanto todas as outras venham, em um momento ou outro, citar alguma coisa de Moisés, somente a vida dele daria para poder trazer aqui todas as lições do trimestre. Tamanha importância de Moisés para o povo hebreu, para o povo judeu e para o mundo, enquanto houver mundo, há grande importância. Em terceiro lugar, por causa que é gravado, né? Tudo que a gente faz que é gravado tem que ter muito cuidado, porque não vai sair, né? Fica gravado aqui no Facebook, no YouTube, em outras redes também, onde esse vídeo vai. Alguém que faz uma gravação de um celular, e isso hoje é uma bênção e vira um transtorno também. Porque se alguma coisa sai errada e as pessoas replicam, é muito difícil de tirar da rede. Hoje tem crescido muito um dos braços do direito, chamado direito ao esquecimento, onde as pessoas estão entrando na justiça, pedindo que retire os registros dela da internet. Isso tem crescido muito, porque muitos transtornos têm sido causados por causa do registro na internet. Daqui 10 anos, pesquisa lá, sai lá na internet. Poucos dias nós fomos procurados para fazer um parecer sobre uma pessoa que foi presa e condenada na Alemanha, e aqui no Brasil uma autora de direito penal escreveu um livro e citou o caso dele, com o nome dele. E ele quer então editar todos os livros dela, retirando o nome dele. Dizer para a internet, dizer para esse mundo, dizer para a existência, ver se me esquece. É uma novidade do direito, né? Então o que fica gravado tem que ter muito cuidado com os vídeos que você faz, porque quando cai na internet, amiga, é difícil de tirar, viu? Não é fácil não, mas é isso aí. E diante disso, então, nós temos aqui uma lição maravilhosa, que vai tratar então a respeito desse líder, que é Moisés. E nós vamos começar então aqui, meus irmãos, trazendo um pouco da história, para os irmãos então se situarem, onde foi que Moisés surgiu, como ele surgiu. A ideia é a seguinte: José, quando desceu para o Egito, os irmãos conhecem um pouco da história, ele chegou ali então como escravo, foi crescendo, foi preso, depois se transformou governador, foi administrador do Egito, e nessa administração trouxe prosperidade para o Egito, mas com o passar, e nesse tempo os hebreus viveram ali, a família dele que desceu e que habitou a terra de Gósen, para cuidar ali das ovelhas, porque tinha que ser separado dos egípcios, viveram em paz, em tranquilidade, um tempo onde não havia guerra, um tempo onde eles viveram ali com muita tranquilidade e prosperidade,
na terra do Egito. Mas esse tempo passou, assim como na nossa vida, né? Diz que na vida tudo passa. Passa a pobreza, passa a prosperidade. Tudo passa na vida. E também ali passou. E os egípcios começaram a olhar os hebreus com um olhar de raiva, de ódio, de inveja, quase comparável ao que Hitler fez com os judeus. É bem comparável com o que ele fez, vou mostrar para você. E então eles se desagradaram e começaram a olhar com ódio para eles. Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim: entremente se levantou o novo rei do Egito, que não conhecera a José. Ele não conheceu a José, então começou a odiar esse povo. Quem é esse povo aqui que cresce mais do que o nosso povo, que prospera mais, que tem mais dinheiro, que tem mais filho, que tem mais saúde? Então vamos castigar esse povo. E eles começaram então a impingir trabalho pesado na vida dos hebreus, trabalho pesado na vida deles. Êxodo 2, 23 diz assim: e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Irmãos, a servidão era tão pesada, mas tão pesada, que os arqueólogos encontraram um mural de pedra, onde havia o desenho de 2 egípcios com chicotes, batendo nos hebreus, e com o seguinte dizer: trabalhem sem desmaiar. Já pensou? Trabalhem sem desmaiar. Se você hoje colocar um dizer desse no mural da sua empresa, o MPT chega lá e coloca uma multa de 4 milhões sobre a sua empresa. Trabalhem sem desmaiar. A ideia era por quê? Porque as pessoas trabalhavam até desmaiar. Então surgiu uma ordem: olha, é proibido agora desmaiar, tem que trabalhar sem desmaiar. Isso está na arqueologia, foi um achado histórico que mostra como o povo hebreu, nessa época, sofreu sob o domínio egípcio, mas sofria muito mesmo. E nesse tempo, então, precisava, nessa dor, nessa tristeza, nessa dificuldade, que surgisse alguém preparado para isso. E esse alguém, então, seria Moisés. Moisés surgiria nesse momento. Mas Faraó não estava tranquilo ainda com o trabalho pesado. Ele quis matar essas pessoas de trabalhar. Diz lá em Êxodo 1, 13, diz assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Da mesma forma que Hitler, inicialmente, quando criou os campos de concentração, as pessoas não ficavam ali esperando o momento de ir para a câmara de gás, não. Ele as impingia no trabalho, colocava serviço forçado, para ver se elas morriam trabalhando, porque não tinha alimento e tinha trabalho pesado. Lembra lá daquelas figuras dos judeus, só a pele e o osso, trabalhavam e não comiam. Então ele primeiro os quis matar através do trabalho. Depois é que, vendo que não tinham, eles não morriam facilmente, é que criaram então as câmaras de gás, para onde mandaram as pessoas para aquele horror terrível. E Faraó também, como não tinha câmara de gás, ele teve uma ideia. A ideia inicial dele para acabar com o povo de Deus ali no Egito seria então o infanticídio. E para o infanticídio, ele então chamou as parteiras, uma chamada Sifrá e a outra chamada Puá, está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15, provavelmente as únicas parteiras ali do Egito, ou as parteiras que coordenavam outras parteiras, e disse para elas: quando nascerem as crianças dos hebreus, se forem meninas, deixem-as viver, se forem meninos, mate-os. Matar como? Mata de qualquer forma, ele só disse matai-os. E esganado, quebra o pescoço, a hora que estiver puxando a cabeça do bebê, torce a cabeça dele, uma maldade sem fim. Essas parteiras, então, ao ouvirem essa palavra de Faraó, saíram para fazer o trabalho, mas não fizeram, não cumpriram com essa ordem. Elas então, ao observarem isso, diz o texto lá de Êxodo, capítulo 1, versículo 17, que elas temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e Deus lhes constituiu família.
Faraó então criou uma ideia que era o seguinte: vamos matar os filhos deles através das parteiras. Uma ordem. E essa ordem veio para elas, e elas, não correndo o risco de serem multadas administrativamente, que é o que acontece hoje, ou serem presas, que é uma desobediência civil, gera prisão se você não cumprir uma ordem judicial. Ali não, ali elas pagariam com a própria vida, mas ainda assim elas temeram a quem? Temeram a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, num país onde houver tirania, onde forem confeccionadas leis que são contrárias às leis de Deus, à vontade de Deus, cabe àqueles que temem a Deus temer mais a Deus do que ao homem, temer mais ao que o Senhor preza do que temer ao que os homens prezam. Cumpre, como disse o apóstolo Pedro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? Ora, ao fazerem isso, sabe o que aconteceu? Deus abençoou as parteiras. Provavelmente fossem ali Cifrá e Puá, mulheres estéreis, porque diz o texto que Deus as fez muito bem e constituiu família. Ou talvez fossem mulheres que não haviam ainda se casado e Deus deu marido para elas, ou deu filho para elas. Mas o princípio que eu aprendo aqui e transmito para os irmãos também, é que quando nós fazemos bem ao povo de Deus, às coisas de Deus, à obra de Deus, Deus faz muito bem à nossa vida. Se você fizer muito bem as coisas de Deus, a obra de Deus, a justiça de Deus, ao trabalho de Deus, ao povo de Deus, Deus fará muito bem à sua família, à sua vida, aos seus negócios, às suas coisas, ao seu emprego, à sua vida, à sua saúde. Faça bem para o povo de Deus, que Deus faz bem para você. É isso, irmãos, é isso. Talvez você está reclamando da sua vida e reclamando que coisas boas não têm acontecido. Que coisas boas você tem feito para o povo de Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Faça bem para as pessoas de Deus, para os filhos de Deus, para os homens de Deus, e Deus vai fazer bem para você. Amém, meus irmãos? Deus vai fazer bem. Ao você ver uma criança passando aqui na frente, você percebeu que essa criança tem uma roupa simples, uma roupa ou um calçado simples, ou um calçado furado. Você percebeu isso? É porque Deus está falando para você fazer bem a essa criança. No domingo que vem você já passa lá no Flamboyant, passa lá na loja, compra um sapato, compra uma roupa, e domingo que vem você entrega para ela. E sabe o que vai acontecer com você? Deus vai fazer muito bem a sua vida. Deus vai fazer muito bem. Foi o que ele fez às parteiras. As parteiras poderiam ter matado Moisés, mas elas preferiram temer a Deus. Quem teme a Deus não teme aos homens. Guarda isso na sua cabeça. Se aprender só isso aqui hoje, está ótimo. Para mim, me toca muito. Quem teme a Deus, não teme aos homens. Quem teme a Deus, não teme aos homens. Tema somente a Deus, e você não vai ter medo de ninguém, de político, de obra, de ninguém, nenhum que faça mal. Mas Faraó, observando essa questão, ele não ficou satisfeito. E não ficando satisfeito, porque ele percebeu que havia sido enganado, ele então começou a piorar a situação, e ele então baixou um novo decreto, e ele disse assim em Êxodo 1, 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Olha só o decreto do rei do Egito, que se repete lá com Jesus, que se repetiu no Holocausto, e que se repete hoje com esse bando de bandido querendo matar feto. Bandido mesmo. Para mim, quem quer matar feto é bandido, porque matar alguém que não tem como se defender não pode ser menos do que bandido. Naquele tempo, então, o Faraó falou assim: ó, nasceu um menino, pega esse menino e joga no rio. Ele deu esse decreto para quem? Para as parteiras? Não, para todos os egípcios. Todos os egípcios. Nasceu, é menino, observa esse menino, pega ele e joga no rio. Já pensou, irmãos? Quantas crianças não foram mortas, afogadas no Nilo, como alguém que pegasse um filhote de gato e jogasse no rio? Antigamente o povo fazia isso, né? Ainda hoje, né? É uma aberração, mas faziam isso. E nesse momento, nessa luta, ele então baixou isso, e as pessoas começaram a matar os meninos daquela forma. Da mesma forma, irmãos, que também aconteceu no Holocausto. Hitler disse assim, baixou uma lei: quem não for alemão tem que morrer, quem não for alemão
tem que morrer. E começaram a matar as pessoas. E ele entendia ainda, num sistema lá chamado eugenia, que é a melhoria da raça. Ele dizia assim, olha, tem pessoas que são humanas e tem pessoas que são menos humanas. Você acha escabroso isso, né? Se você ler a Constituição Federal, tem um princípio lá chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Parece uma redundância, né? Pessoa humana. Mas por que isso foi criado? Lá nos pactos, Pacto de Lausanne, lá na Constituição do México, essas questões foram pensadas nisso, de estender, de ser redundante, porque algumas pessoas são consideradas menos humanas do que as outras, por causa de cor, por causa da raça, por causa de defeito físico, por causa de algum problema com que ela nasceu. Então eram consideradas uma espécie de humanoides, não eram totalmente humanas. Por isso a Constituição do Brasil, do México e outras mais avançadas, que a nossa é uma cópia dessas mais avançadas, começaram então a colocar o princípio da dignidade da pessoa humana. É pessoa, é humana, não importa o que tenha na sua vida. E por que isso? Para que os problemas que algum líder mundial venha entender que há nas pessoas, então esse problema não pode ser aplicado. Olha, tem uma pessoa nasceu deficiente, tem que matar. Nasceu com um problema, ela vai ser um peso para a sociedade, tem que matar. E o que nós mais vemos hoje? Uma luta por causa de aborto, uma luta, as pessoas buscando a todo jeito aprovarem leis que façam, que deem a liberdade para se matar. E com base na saúde da mãe, mata-se o indefeso, o feto. Tem tantas formas de se evitar os filhos, mas a ideia aqui é matar, assim como era matar lá no Holocausto, assim como é matar lá na China, que as pessoas não podem ter mais que um filho, tem que matar, ou dar um jeito de desaparecer com ele, também era assim lá no Egito. É sempre essa ideia, acabar com a humanidade. O diabo toma posse de líderes mundiais para que acabem com a humanidade, mata todos os meninos. Qual o problema? As mulheres são mais fracas, não aguentariam enfrentar um exército. E outra, não prolifera a raça, porque não vai ter, então, como terem filhos. Então vamos acabar com todos. Essa era a ideia deles. E nesse contexto da morte dos indefesos, nesse momento de tantas lutas, é que nasce Moisés. Moisés então nasce nesse contexto, nesse momento. O nascimento dele, o ponto 1 da lição, onde nós começamos aqui, foi um nascimento nada invejável. Não nasceu com pompas, não nasceu em lugar rico, não nasceu numa liberdade, ele nasceu na verdade numa tirania, nasceu judeu, um hebreu na verdade, no período, num governo déspota, num governo antissemita, nasceu num mundo em condições desesperadas, onde os pais eram escravos, nasceu sob golpes de chibata, era oprimido, odiado, maltratado. Foi assim o nascimento dele, sob o governo de Faraó, o Hitler daquela época, daquele período. Foi assim que ele nasceu, naquele momento, um momento de muita dificuldade. Mas a grande vantagem eram os pais dele. Os pais de Moisés tinham muita fé, mas muita fé. São até citados em Hebreus, agora sim, Hebreus capítulo 11, eles são citados. Lá no capítulo 2 de Êxodo, nós lemos a respeito do casamento deles. Lá diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho que era formoso e escondeu-o por 3 meses. Então Moisés se tornou um grande homem de fé. E por quê? Porque os pais tinham fé. Os pais tinham fé. Da casa de Levi eram levitas, provavelmente comprometidos com o trabalho de Deus, com a obra de Deus, com as coisas do Senhor, comprometidos com a fé. E nós sabemos disso porque Hebreus diz assim, Hebreus 11, 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. A fé de quem, irmãos? A fé dos pais, porque não pode ser a fé dele, ele era apenas nascido. E a fé dos pais dele, então, foi a fé que o manteve, foi a fé que o guardou, foi a fé que viu nele formosura. Formosura aqui pode ser até uma revelação. Os pais tiveram uma revelação do que seria Moisés. Porque para qual pai o bebê não é bonito, né, irmãos? Para qual pai? Pai, nós temos que concordar que nem todo bebê é bonito, né? A não ser que seja o meu, a não ser que seja o seu. Mas para o pai é.
para a mãe é. Olha só que belezinha, né? Acaba de nascer, vem mostrar para a gente e a gente tem que concordar. Você vai dizer o quê? Legal, né? Bebê legal, né? Você tem que dizer que é bonito. Bebê bonito. Eles viram nele uma beleza, uma formosura. E que formosura era essa? Provavelmente a formosura de Deus, aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que o Senhor ia criar. Não era porque era um bebê saudável, bonito, e se fosse feio, e se fosse deficiente, eles iam jogar no Nilo. Provavelmente não, claro que não. Ali os pais mantiveram daquela forma. Pais, seus filhos precisam muito da sua fé. A sua fé é muito importante. A sua fé tem que ser abastecida por causa dos seus filhos. Quando você vier na igreja, não pense que você vem por causa de você. Pense que você está vindo por causa dos seus filhos. Mas sabendo do decreto de Faraó, eles começaram então a escondê-lo por um tempo, até que tiveram a ideia de colocá-lo num cesto e soltar ali no Nilo. E provavelmente pensaram que daria certo esse plano, essa estratégia, até que, porque segundo a arqueologia, os egípcios não poderiam pegar uma criança que estava viva no rio, por exemplo, e matá-la, ou acabar de matá-la. Elas pegavam e criavam essas crianças. Então, provavelmente planejaram aquilo, ou não, nós não sabemos ao certo a respeito disso. Mas o certo é que eles soltaram Moisés naquela cesta, que ainda não se chamava Moisés, e ele foi então até a filha de Faraó. E ao chegar lá, a filha de Faraó pega aquela criança, os irmãos conhecem bem a história, e a irmã de Moisés então, Miriam, chega até lá e diz para elas o seguinte: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te cria a criança? E ela respondeu: sim, vai. Saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. E ao chegar lá, disse a filha do Faraó: cria-me e pagar-te-ei o salário dela. Vejam que coisa tão impressionante, tão maravilhosa. Pela fé, eles soltaram uma criança no rio. Poderia acontecer qualquer coisa, o cesto virar, um peixe bater naquele cesto, ou um animal qualquer, aquela criança morrer, o rio pegar uma correnteza e ir embora. Mas parou na filha de Faraó, porque Deus já tinha um plano sobre aquela criança. Ela então dá para ela um salário, dá a proteção oficial do Estado para ela, e diz para ela: cria essa criança, depois você me devolve. Foi o momento então em que essa criança teve a fantástica oportunidade de aprender o caminho de Deus. Foi ali junto com os pais, foi naquele momento onde ela recebe aquela participação dos pais, é que então Deus ensina Moisés sobre as coisas dele, da obra dele. A mão de Deus estava ali naquele lugar, amém, meus irmãos? Meus irmãos, lá diz Provérbios 16:7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando nós temos o nosso caminho na presença de Deus, Deus prepara todas as coisas para a nossa vida. Moisés nasceu num contexto complicado, Deus o separou ali naquele lugar, e então ele foi levado para aprender junto da sua mãe, e depois receber outra educação. É esse ponto que é o 1.1 que fala a respeito da educação de Moisés. Lá em Atos capítulo 7, Estevão vai fazer um relato da vida de Moisés. E Estevão diz assim: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Esse era um coloquialismo da época, quando tinha uma pessoa que era assim, CDF, Caxias, cabeça, muito conhecimento, PhD, conhecedor das coisas. As pessoas diziam assim: fulano é conhecedor da ciência dos egípcios. Estevão, ele diz que Moisés é conhecedor de toda a ciência dos egípcios. Os egípcios eram um povo que acumularam muita ciência, acreditavam na vida após a morte, por isso desenvolveram a ciência do embalsamamento do corpo, para preservar o corpo, porque eles acreditavam que futuramente iriam precisar daquele corpo. Era o povo que construía pirâmides com pedras de 500 toneladas, num local onde só tem areia e argila, sem haver maquinários. Trouxeram pedras, sabe-se lá da onde, subiram pedras e colocaram elas milimetricamente num local onde não há possibilidade daquilo acontecer. Então a engenharia, o cultivo, a agronomia, a agropecuária, tudo havia de ciência dos egípcios. E Moisés foi educado, instruído em tudo isso. Em tudo isso, ele foi instruído primeiro pela mãe. Quando cresceu foi entregue, não sabemos a idade que ele foi entregue para a filha de Faraó.
provavelmente após desmamar, após conhecer algumas coisas da palavra de Deus, e depois foi entregue. Por causa disso, ele sempre guardou o senso de justiça, do chamado de Deus, da obra de Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, mãe, que nesse tempo as mulheres têm também concorrido à carreira, assim como os homens, não é? Sempre concorreram. E eu quero dizer para as mães que seus filhos precisam muito de você, muito. Nós não sabemos o que fazer, não é? As mães têm que trabalhar, têm uma carreira, mas tome muito cuidado para quem você entrega seu filho para ser educado. Tenha muito cuidado para quem você está entregando o seu filho. Seu filho precisa da sua presença, do seu calor, do seu abraço, do seu beijo e principalmente do seu ensinamento. As crianças precisam ser doutrinadas pelos pais. E aqui esse texto exalta a figura materna. E eu digo principalmente pelas mães. Principalmente, não excluindo aqui a responsabilidade de pai, mas precisam ser doutrinados pelos pais, mas principalmente pelas mães. Doutrine seus filhos. As pessoas dizem que o islamismo cresce no mundo porque a taxa de natalidade deles é maior do que dos europeus e de outros povos, mas isso não é verdade. Eles crescem no mundo é porque aquelas crianças são doutrinadas desde criança. Qual a religião que a China leva para o mundo? Tem um povo que tem uma taxa de natalidade maior do que eles? Não tem nenhuma religião. E por que o islamismo tem levado? O islamismo tem crescido no mundo porque as crianças são doutrinadas. Pode ter certeza que Moisés foi doutrinado por Joquebede, entendeu o caminho de Deus através da mãe, e depois, ao ser entregue, ele já estava então doutrinado. Os pais hoje têm muita preocupação dos filhos, adolescentes entrarem na faculdade e serem vítimas dos professores de esquerda, dos professores que pregam o marxismo cultural. Mas se essas crianças forem doutrinadas lá na sua casa, não precisa de uma palestra para resolver o problema deles não, porque eles já são doutrinados, e aquilo que foram doutrinados não vão perder jamais, porque está plantado no coração deles. Planta no coração do teu filho, planta no coração da tua filha, mesmo na gestação, já ensine a palavra de Deus para ele, leia a Bíblia para ele, fale com ele, converse com ele vai ouvir, e um dia aquela palavra vai dar resultado, como deu na vida de Moisés. Seus filhos precisam de você. Não entregue eles para qualquer pessoa fazerem a instrução. A instrução da palavra dos filhos é dos pais. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés vai dizer para as pessoas, inculca na cabeça das crianças, enfia na cabeça delas a palavra de Deus. E isso é para os pais, não é para os professores. Então ensina a palavra de Deus para os teus filhos. Seu filho precisa muito de você. Porque ao ser entregue para a filha de Faraó, ali provavelmente eles tinham muitos deuses, era uma religião politeísta, eles tinham muitos a que defender ali naquele local, e Moisés nunca saiu do plano de Deus, porque ele já era doutrinado, desde criança. Se a igreja começar a doutrinar as crianças, doutrinar na palavra de Deus, no caminho do Senhor, nós teremos preparado um futuro, porque aquelas crianças foram doutrinadas. Amém, meus irmãos? E nesse contexto que Moisés nasce, nessa conjuntura toda, de todo o sofrimento depois de ter, imagine a cena, irmãos, nós não temos tempo aqui para prosseguir muito, mas imagine a cena, Moisés sendo tirado da mãe, Joquebede, entregue para a filha de Faraó. É uma dor, ele passou por uma dor terrível, é um quadro horrível dele ter sido levado, e ela dar tchau para ele, e nunca mais ver o filho ali naquele lugar. Ele entrou no palácio e não mais voltou para ela. Foi uma separação, uma dor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, muitos de nós nascemos em lares desestruturados, onde pais alcoólatras, drogados, violentos, abusivos, causaram muito mal na nossa vida, ou a falta deles. Imagine crianças criadas em orfanatos, que saíram de lá depois que inteiraram a maioridade, nunca tiveram a afetividade de uma mãe, nunca tiveram o abraço de um pai, nunca tiveram a presença do pai chegando do trabalho, nem da mãe para dar um beijo nele, foram criados em casas lares, crianças que passaram por dores terríveis, de enfrentarem abuso sexual aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, violência doméstica, verem os pais sofrendo, a mãe sofrendo violência doméstica, e você pode ter chegado à fase jovem ou adulta pensando assim,
eu sou um acidente, eu não era nem para ter nascido, minha mãe dizia que queria ter me abortado, palavras ruins foram colocadas na sua cabeça, mas eu quero dizer para você, você não é um acidente, você é uma obra-prima de Deus. Você faz parte do plano do Senhor, você faz parte da obra de Deus. Deus criou você com um propósito. Você pode ter nascido na condição mais terrível desse mundo, mas Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano para você e Deus vai fazer cumprir na tua vida. Quer uma situação pior do que a de Moisés? Não existe, é terrível, foi uma situação difícil, mas Deus usou ele. O choro, meus irmãos, pode durar uma noite, uma infância, uma adolescência, uma juventude, mas uma hora vem a alegria vem pela manhã, vai amanhecer na sua vida, e Deus vai usar você para a obra dele, amém, meus irmãos? Moisés então foge, 1.2 da lição fala que ele fugiu, ele então, ao sair lá do palácio, vê um egípcio, subjugando então um hebreu, e ao ver aquilo, seu senso de justiça maior, ele então mata essa pessoa, e depois no outro dia ele sai novamente e ele vai corrigir os irmãos que estão ali brigando, os hebreus, e eles dizem para ele se ele iria matá-los também. Moisés adiantou um pouco o passo naquele que era o plano de Deus, e ele então tem que fugir, ele então tem que sair dali, e ao sair dali então, ele sai desesperado, para onde ele vai, para que ponto ele vai caminhar, e diz o texto então, que ouvindo pois Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés, que foi o homem criado em toda a ciência dos egípcios, dizem os arqueólogos que a filha de Faraó não tinha filhos, provavelmente ele estava sendo preparado para ser um faraó, e ao ser preparado para ser um faraó, ele comete então um crime, e ao cometer esse crime ele foge, aos 40 anos de idade, estava no auge da carreira, no auge do conhecimento, com todos os diplomas na parede, tudo preparado. Agora ele vai praticamente assumir o Egito, e naquele momento então, ele tem que fugir, a vida dele acaba. A vida dele então passa por um transtorno terrível, ele perde toda a carreira, ele perde a insígnia de um cidadão egípcio, ele perde tudo que ele conseguiu, e ele então sai numa fuga desesperada pelo deserto, até que ele chega num local que tem um poço, e ele então se assenta junto a esse poço. Nos momentos da nossa vida que nós estamos em fuga, porque algo deu errado, fizemos alguma coisa que não era conveniente aos olhos de Deus, nem da sociedade, esse é o momento da gente parar. Diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Moisés se assenta, e quando ele se assenta, uma nova vida começa para ele. Às vezes está precisando isso para você, você tem que parar um pouco, está desesperado, o que eu faço, o que eu faço? O que eu faço para ganhar dinheiro, o que eu faço para resolver meus problemas? O que eu faço para cuidar da minha família, o que eu faço agora? Fiz uma burrada na minha vida. Dá uma paradinha e assenta, e espera Deus te orientar. Quando ele se assentou ali, chegaram umas mulheres, filhas de um sacerdote, e foram pegar água naquele local. Moisés então começa uma nova vida a partir dali. Vieram outras pessoas que não queriam deixar elas, estavam enxotando elas, e Moisés as defendeu, e tirou água para elas, e ao fazer isso, então, 1.3 da lição, ele adquire uma nova família, e uma nova profissão. O sacerdote de Midian, então, recebe ele, o Jetro, recebe ele na sua casa. Moisés, então, agora, o homem que era preparado para ser o rei da maior nação da época, e mais poderosa, foi morar em um local desconhecido, com pessoas desconhecidas, em uma profissão não reconhecida, em um tempo onde ele viveria numa escuridão total. Ele foi para o ostracismo, para o esquecimento, ninguém mais se lembraria dele naquele lugar. O momento nosso, dos evangélicos, é o momento dos holofotes, nós queremos aparecer, nós queremos reconhecimento, nós tiramos uma foto e pensamos, será que ficou boa essa foto? Não adianta só tirar uma foto, tem que ficar boa a foto. Nós queremos isso. Moisés, nesse momento, ele se recolheu. Não que Deus não tivesse um plano na vida dele, mas ele então, nesse momento, precisou se recolher. Talvez na nossa vida ministerial, nós tenhamos errado, nós tenhamos feito algo que não é bom. Então nós nos recolhemos.
mas não deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou. Às vezes não estamos aparecendo, porque nem todo membro aparece. Seus olhos aparecem, suas orelhas aparecem, seu cabelo aparece, mas seus rins não aparecem, mas tem uma função primordial. Talvez você não apareça tanto na obra de Deus, mas você é primordial para os planos de Deus. Você é essencial para a obra do Senhor. Você é a pessoa que Deus quer para a obra dele. Alguém que visse Moisés pastoreando aquelas ovelhinhas ali no deserto, nunca pensaria dele que seria um homem chamado por Deus. Nunca imaginaria que ele faria uma obra tão grande. Às vezes nós olhamos para as pessoas também e não imaginamos isso, mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano na sua vida. Continue orando, continue firme, continue congregando, que Deus vai levantar você. Deus vai te levantar. Moisés então passa a ser comissionado. O comissionamento número 2 da lição. Então Moisés passa a ser comissionado. Moisés apacentava o rebanho e naquele dia, depois de um silêncio de 40 anos, Moisés contava que entre 80 e 81 anos de idade, ali Deus chamou ele. Ali Deus apareceu numa sarça ardente e chamou Moisés. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio de um fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus então chamou Moisés ali. Deus então preparou aquele homem naquele momento. Aquele momento foi um momento de Deus chamar ele. E quando Deus o chamou, ali, Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. A única coisa que Deus quer de você é isso. Isaías, quando ouviu no capítulo 6, Deus falar: quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não espera mais nada do que isso, somente isso. Um homem versado na sabedoria dos egípcios só disse: eis-me aqui. Um homem iletrado só pode dizer: eis-me aqui. Um homem conhecedor de toda a ciência disse: eis-me aqui. Um homem que nunca pôs o pé no Mobral tem que dizer: eis-me aqui. Deus não se impressiona com seus títulos, Deus não se impressiona com o seu conhecimento, com o seu dinheiro, com o seu preparo. Deus espera a sua disposição. Só isso. Deus não espera mais nada. Então Deus ali diz para ele: não te chegue para cá, tira a sandália dos pés, tira tudo que você tem. Aqui agora é eu e você. É um desrespeito naquela cultura entrar calçado. Aqui também, você não entra calçado aqui, você tira o pé, tira a sandália. Você agora tira tudo, porque eu vou te usar. Então Deus começa a usar Moisés naquilo ali. Moisés achou que tudo tinha ficado para trás, mas Deus o chamou. 2.1 da lição, Deus chama ele. E ele então é chamado por Deus para fazer uma obra do Senhor. Êxodo 3:10 diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires os meus filhos de lá. Moisés então começa, nesse momento, a dar algumas desculpas para Deus. Ele foi chamado, mas começa a dar desculpas. A primeira desculpa dele, ele diz assim: eu não tenho todas as respostas. Disse Moisés ao Senhor: que eu direi a ele? Qual é o seu nome? Que direi? Deus disse para ele: assim dirás, o eu sou me enviou. Nós somos assim, ao sermos chamados nós pensamos: eu não tenho respostas. Moisés também pensou isso. A segunda desculpa: eles não vão me respeitar. Ele diz assim: mas em quem crerão? Não acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E Deus responde para ele: vai nessa tua fé. Terceira desculpa: sou pesado de boca e de língua, ou seja, não sou eloquente. Engraçado que Estevão diz que Moisés é um homem que tem muita eloquência, um homem que era poderoso nas palavras. Meus irmãos, e a quarta desculpa dele é que ele não é tão qualificado. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim, né? Deus irado então manda ele chamar Arão para ir com ele. Meus irmãos, nós nos sentimos inadequados para fazer a obra de Deus, mas Deus não se sente inadequado. Nós projetamos em Deus a nossa inadequação, mas Deus não é inadequado. Quando Deus fala para Moisés: vai, porque eu te usarei, Deus está confiando nele e não em nós. Nós temos que olhar para o nosso chamado, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, é a partir de Deus e não a partir de nós.
Se você olhar toda a Bíblia, você vai perceber isso também. Alguém aqui que conhecesse Jonas, enviaria ele para evangelizar Nínive? Alguém aqui que conhecesse Gideão, enviaria ele para guerrear contra os midianitas? Alguém aqui enviaria um pastor de 80 anos de idade para libertar o povo de Israel? Eu não enviaria, mas Deus enviou. E sabe por quê? Porque Deus não olha o exterior. Você lembra lá quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé? Ele chega lá e vê então um dos filhos dele e diz assim: é esse. E Deus fala para ele: não atentes para a sua formosura, nem para a sua estatura, pois Deus não olha para o exterior como o homem, Deus vê o coração. Amém, meus irmãos? Deus olha para o coração. Então passou Abinadab, passou Samar, passaram todos os 7 filhos. E aí então Jessé diz assim, Samuel diz assim: acabaram seus filhos? Não tem mais jovens? Aí Jessé fala para eles: tem o menor. E vamos até lá então. Ele vai lá e unge o menor. Se fosse nos dias de hoje, talvez um pai diria assim: já passaram esses daí? Tem um TDAH ali, ó. Tem um TDAH, transtorno de deficiência de atenção, acumulado com hiperatividade. Mas é aquele mesmo que Deus quer, porque Deus não olha o exterior, Deus olha o interior, Deus olha o coração das pessoas, Deus vê o que tem na vida delas, e não só hoje, mas daqui a um tempo. Talvez, irmãos, nós até observemos o fruto das pessoas. Nossa, fulano é bom, ou fulano é mau, mas não sabemos a fase da vida. Como você vai avaliar uma pessoa que está passando uma fase de luto? Como você vai avaliar e julgar uma pessoa que está passando uma fase de tragédia na casa dela? Deus olha para as pessoas e vê o coração, não é no momento. Ele vê o coração daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, porque Deus vê o profundo, Deus vê a sua intenção, Deus conhece você no íntimo e não nas suas fases. Está passando uma fase difícil hoje, não importa. Deus não olha para a fase de ninguém, Deus olha para o futuro dela, o que tem no coração e como ela vai responder daqui 50 anos. Por isso ele escolhe um pastor de 80 anos para fazer uma obra. Um homem já na última idade dele, Deus fala assim: agora é que eu vou te usar, agora é que você vai fazer a maior obra da tua vida, é no momento final da tua vida. Amém, meus irmãos? E o ponto 3 da lição, Moisés então começa a liderar. Moisés tem uma liderança. E para liderar, Deus chama ele para um tempo com ele, para o deserto. O momento que ele vai para o deserto, a palavra deserto, no original é midbar, ou dabá, que é falar. No deserto, Deus fala conosco. No deserto, Deus fala com cada um de nós. Ele então, naquele momento, ele aprendeu no deserto com as ovelhas de Jetro, a pastorear ovelhas. Ele antes era impetuoso, agora ele passa a ser um homem que atende a palavra. Passa a ser um homem apacentador, um homem de coração pastoral, um pastor com cheiro de ovelhas. E a partir disso, então, ele passa a amar o povo e a cuidar do povo. Eu convido você agora, nesse momento, a ficar de pé comigo. Já estou encerrando, ainda não, mas já estou encerrando. Ele passa a ser um homem humilde para ouvir conselhos. Jetro chega para ele e dá uns conselhos para ele. Moisés, então, ouve o conselho. Ouça o conselho de Jetro para a tua vida. Ouça o que Deus tem para dizer para você. Tem um autor famoso, D.L. Moody, diz assim: Moisés passou os primeiros 40 anos pensando que era alguém. Os segundos 40 anos aprendendo que era um ninguém. E os últimos 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Que Deus pode fazer comigo, que Deus pode fazer com você. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem uma obra. Você chegou aqui hoje pensando assim: está tudo acabado para mim. Eu quero dizer para você que não está. Pode ser agora o início do melhor tempo de Deus na tua vida. Se você está no deserto, é o tempo que Deus está falando com você, é o midbar de Deus, é o tempo de Deus falar. Não importa a sua idade, não importa seu erro, sua bagagem, Deus vai fazer com você, e pode fazer com você, assim como Ele fez com Moisés. Levantou um homem
que estava caído, levantará um homem, uma mulher aqui hoje, uns homens, umas mulheres aqui hoje, para fazer uma grande obra para Ele. Apenas diga como Moisés: eis-me aqui. E Deus vai te usar, e Deus vai fazer uma obra maravilhosa, e Deus vai levantar um povo aqui, um homem, uma mulher, para realizar uma obra tão grande. Porque pode ser que eu não acredite em você, pode ser que sua mãe não acredite em você, pode ser que seu pai não acredite em você, mas tem um aqui que acredita em você. Deus acredita em você, Deus acredita em você, e Deus quer usar a tua vida. Vamos orar. Feche teus olhos agora. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, olha o teu povo aqui, ó Pai, que está na tua presença, aprendendo a tua palavra, crendo no Senhor, que quer ser usado por ti, ó Pai, que quer ser abençoado por ti. Meu Deus, muitas vezes, ó Deus, caímos até na descredibilidade, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor não deixa de acreditar em nós. Eu sei, ó Deus querido, que o Senhor não nos abandona. Olha para o nosso interior, ó Deus, esquece, ó Deus, o nosso passado, ó Deus, tira de nós, ó Pai, as dores do passado, ó Deus, e nos levanta para fazer uma obra maravilhosa, uma obra, ó Deus, que o Senhor tem para nós, uma obra que o Senhor tem para a minha vida. Levanta homens e mulheres aqui, ó Deus querido, que vão, ó Deus, realizar uma obra linda para o Senhor. Meu Deus, não há pecado que o Senhor não perdoe, ó Pai, não há passado que o Senhor não venha limpar, não há um futuro que o Senhor não possa construir. Constrói agora, ó Pai, na vida dessas pessoas, assim como Moisés era um homem, ó Deus, de muita excelência, faz aqui homens e mulheres de muita excelência, aqueles que estão caídos hoje, levanta para a tua glória, para a obra do Senhor, para fazer, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem de melhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Rafael. Podeis sentar, meus irmãos, nós já vamos partir para o final, mas antes de terminarmos, nós